acho que nem a gente tem consciência direito, né? Imagina uma máquina. Essa questão da consciência é interessante. Eu tenho pensado um pouquinho mais, porque eu não lembro qual foi o podcast, né? Mas aí eu falei assim, eu usei a palavra consciência, mas para me referir mais à autoconsciência, que é quando o animal sabe quem ele é, né? Ele se olha no espelho e sabe que aquele ser que está ali no espelho é ele mesmo. A Tem gente é animal que não tem isso. a maioria, a vasta maioria, Lutz, são pouquíssimos animais. E isso é uma das coisas. Eu não sabia disso, cara. Eu O sei. cara se olha no espelho ali, o leão, sei lá, vou dar um exemplo, não sei se ele é assim, mas Aham. o bicho se olha ali no espelho, ele não acha, ele não vê que é ele, não percebe. Às vezes eu dou uma olhada nos comentários dos podcasts, assim. Aí teve uma lá falando: olha, meu cachorro se olha no espelho, porque o cachorro não passa no teste de espelho. Né? Até onde a gente saiba, pelo menos. Aí ela falou: ah, não, mas o meu cachorro sabe que é ele. Mas aí tem várias maneiras de você checar isso. Uma delas é você anestesia o animal e você faz uma marca no animal em algum lugar que o animal não consiga enxergar a não ser no espelho. Por exemplo, se eu fizer uma marca aqui, ó, na minha orelha, certo? Se eu fizer uma marca aqui no meu pescoço, eu com o meu olho não consigo ver que eu tenho a marca. Você faz com o animal anestesiado, para ele não sentir que você está fazendo uma marca também, ele vai acordar sem saber que ele tem uma marca, certo? Aí ele vai se olhar no espelho. Claro que a galera faz esse teste com algum animal que já teve alguma evidência anterior que ele consegue se reconhecer. Aí é para checar esse negócio mesmo. Então, se a gente fizer uma marca, aí a gente vai olhar, né, e vai mexer nessa marca. Então, se o animal olha no espelho, mexe na marca, aí quer dizer que ele realmente sabe que é ele que está ali no espelho. Claro que tem problemas, nem todo animal tem mão, tem braço para fazer esse tipo de coisa. O golfinho não tem, então é difícil fazer um teste desse no golfinho, cujas evidências indicam que o golfinho reconhece que é ele mesmo no espelho. Então, quem se reconhece bem no espelho? Humano, a partir de 2 anos de idade, chimpanzé, a partir de cerca de uns 2 anos e meio de idade, orangotango são os 3 top. Bonobo e chimpanzé também, e gorila também consegue. Elefante, alguns indivíduos conseguem, tem pelo menos um que consegue, mas não é generalizado, especialmente no elefante asiático, que é o mais, digamos assim, mais consciente, né, de todos eles. Tem uma espécie de ave, uma espécie, é um corvo, se eu não me engano. Enfim, são pouquíssimos animais. Tem um peixe também, mas são pouquíssimos que conseguem realmente realmente ter essa percepção que é o próprio bicho lá, com todas as limitações que não é todo mundo que tem braço, mão Claro. para se tocar. Mas muito bem. E essa percepção de você saber que é você e saber o seu estado mental, ou seja, eu estou triste, eu estou feliz, isso é menos ainda, tá? Isso é a gente e provavelmente chimpanzé, orangotango são pouquíssimos animais. Então, eu falei, não lembro se. Pouquíssimos seres humanos têm isso aí. Não, não, a gente sabe que a gente está triste, assim. A gente pode não se dar conta de tudo, né? Mas eu acho que tem gente que não. Que tem uma metacognição mais afetada. Pode ser. E, Não, sabe, é não. mais, entre aspas, aqui, animalesco, assim, sabe? Tipo, não consegue perceber que uma coisa afetou ele ali, que na verdade não necessariamente ele precisa agir como ele tá sentindo, como ele tá se sentindo. Realmente aí eu vou deixar com a galera Boa. da psiquiatria, tudo, mas aí eu já não sei se não é uma questão de psicopatia, sabe? Mas aí já não sei, sabe? Mas assim, no geral era pra gente ter isso. Acho que quando não tem, é meio que um alerta, assim, sabe? Em relação a isso. Mas o que aconteceu no podcast foi o seguinte, Lutz. Eu mencionei consciência, mas mais nessa ideia da autoconsciência. Sim. Só que eu não falei autoconsciência, né? No inglês a gente chama de self-awareness, né? Essa coisa. E aí a galera escreveu, poxa, mas não é só assim, né? Mesmo uma célula, será que ela não tem consciência? Claro que dependendo, aí é semântica, aí depende do que a gente chama de consciência. Por exemplo, você pega um organismo unicelular, paramécio, que é um bichinho ciliar, um organismo ciliado, um protista de 1/10, 2/10 de milímetro, um negócio pequenininho. Você olha ele lá na lupa, no microscópio, ele vai nadando. Ele encontra uma barreira, opa, ele dá uma resinha e vai para cá. Então, assim, no nível da célula, ele consegue, ele sabe, ele é inteligente, entre aspas, assim, né? Ele Sim. consegue mexer. E aí, assim, essa questão da consciência, a galera está começando a reavaliar se não dá para chamar de consciência esse tipo também, esse tipo de coisa. A grande Inclusive, questão é, tipo assim, o que que é consciência, cara? então, a maioria dos autores, inclusive, se eu não me engano, até o próprio Sapolsky aí nem tenta definir esse negócio. Eu prefiro deixar para galera. Sim. Não, é uma definição complicada.
essa questão da... Eu sei que o Steve Pinker dá uma definição lá no livro dele. Eu meio que tentei... Eu meio que estou focando na autoconsciência, no self-awareness, que é, Então, que é isso aí faz fácil. todo sentido, exato. Agora, na questão da consciência, assim, eu vou deixar a galera debater, porque é um debate que tem na literatura, né? O que a gente considera consciência? A inteligência é mais tranquila. Inteligência é uma coisa, consciência é outra. Inteligência é mais tranquilo, é a capacidade de resolver problemas, um monte de animais, e outros organismos que não são animais cabem nessa definição super bem. Não é um processo de evolução linear. Em várias linhagens a gente teve evolução de uma inteligência mais desenvolvida. Nos polvos, por exemplo, é um exemplo que eu gosto de dar. É o invertebrado mais inteligente que tem. Ele consegue ver a cor que está em volta dele, ele muda os cromatóforos, que são tipo uma célula, um pigmento que ele tem para mesclar com aquilo, para tornar ele mais camuflado, tá? Então a inteligência não é só a gente que é inteligente, não. Nossa é top, tá? Mas vários outros animais também são inteligentes. O cachorro é. Obviamente o cachorro é inteligente, o gato também é, o elefante também é, e assim por diante. Agora, a autoconsciência, vamos ficar na autoconsciência por enquanto. Aí são poucos animais, pouquíssimos mesmo têm essa consciência de quem ele é. É aquela que eu tô vendo lá, sou eu mesmo. Né, e as evidências indicam que, né, pelo menos né, nesse método chamado teste do espelho, até onde eu saiba, tá? Se alguém tiver uma evidência contrária, ou tiver algum artigo aí que eu perdi aí dos últimos meses, o cachorro não passa não, cara. Nesse teste, assim, mas de novo, assim, né? Cara, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas... Porque, sei lá, eu nunca vi meu cachorro se olhando no espelho também, ele só passa e não tá nem aí pra nada, mas... Exato, exato. Mas é uma coisa que eu já vi, tipo assim, meu cachorro não consegue diferenciar quando uma sombra de um monstro, sabe? Exato. Eu faço, às vezes eu desligo a luz, aí eu boto o flash assim e fico fazendo assim com a mão. Aí fica uma sombra, meu, ele morre de medo, cara. E eu fico assim na cara dele, ele não consegue perceber que é minha mão. Eu fico, caramba, isso é impressionante, cara. Uma criança pequena provavelmente também, né? Verdade. Menos 2 anos, então isso é só de uma determinada idade em diante que a gente cria, né? Tem essa questão da autoconsciência.